Tá, essa relação de assistência a pessoas nesse caso. Pronto. Mães. Aí eu volto, né? Nós, agentes sociais, não somos, né? Não é chamado de agente social, é uma política. E dentro dessa política tem 2 benefícios principais. O Bolsa Família, né? Que é o remuneração, e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ele é para 2 públicos, o BPC, para pessoas com deficiência, então pode ser criança, adulto, adolescente, e idosos. Isso é um critério. O outro é a renda. Tem que ter uma renda para poder ter acesso e você tem que estar em situação de vulnerabilidade. Uma renda que tu diz Até 1/4 do salário mínimo. Sim. Você pega a renda da família toda, divide. A família que eu digo, pai, mãe, filhos, você divide. Sim, sim, e se der igual ou inferior ao 1/4, você tem direito. Então, tem direito. vários critérios. Mas o BPC tem outras coisas, né? Eu falo isso porque isso é muito importante você ter falado. Porque as famílias acham, se eu tenho um filho com deficiência, eu tenho direito ao BPC. Não necessariamente. Tem critérios. O critério é a deficiência, nesse caso, o rendimento, né? E a pessoa não tem condições de prover a vida, né? Então, teria quase só um podcast só para o benefício, que tem muitas regras. Talvez num próximo. Exatamente. A gente falar um pouco... O que eu acho importante é as pessoas terem essa consciência de que existe programas do governo para auxiliar. Exato. Eu gosto de frisar a parte auxiliar, porque você não deveria depender apenas. Sim. É um auxílio para que você possa, sei lá, investir num espaço mais agradável para o seu filho. Para as terapias, né? Mas é que você talvez não fique com a mentalidade de depender exclusivamente disso, por mais que seja a grande realidade. E isso é muito bom você falar, que é um resultado da pesquisa. Que aí as mães são cuidadoras exclusivas e vivem totalmente do BPC. Por quê? Carla, é porque ela é uma mulher desinteressada, não quer trabalhar, né? É porque ela gosta de viver de benefício. A gente se distancia muito das pessoas em situação de vulnerabilidade, como se a gente como se a gente fosse muito superior, né? Exato. Então, as pessoas medem o mundo com a régua delas. Isso, exato. E aí essas mulheres vêm mostrar na pesquisa, sabe, filha, exatamente isso. Carla, se eu pudesse, eu trabalhava. Eu trabalhava demais. Uma mãe até falou assim, quando eu consegui trabalhar meio período, eu trabalhava de 8 até meio-dia. Só que ela tinha que sair tanto do emprego, porque chamavam o filho, chamavam ela para buscar o filho na escola, porque o filho tinha tido uma crise, porque não tinha com quem ficar. E aí a empregadora disse, olha, assim não vai ser possível. E aí ela disse, assim que eu conseguir o BPC, eu disse, rapaz, eu vou me dedicar ao meu filho. E aí você fala, mas Carla, ela não podia conciliar BPC com trabalho? Não, porque se a renda dela aumentar, ela perde o benefício. Então, o próprio critério do BPC fala, se a renda familiar aumentar, né? Porque não é um benefício só por ter deficiência. A família vai perder esse benefício. A gente pensa na realidade de Baturité. Tem emprego sobrando, né? Não. Os empregos são informais. Então, você, às vezes, né? Eu posso estar falando besteira aqui, você trabalha uma semana numa casa para ganhar 400, 500 reais. Né, como doméstica, como cuidadora de crianças. Como é que você vive com 500 reais? E a realidade dessa maternidade atípica não me permite passar uma manhã o dia todo disponível para alguém. Porque eu vou ter que sair direto. Olha, segunda tem terapia, quarta tem psicólogo, quinta tem não sei o quê. Tem que levar para o médico, meu filho não está conseguindo ficar na escola. E aí vem as outras questões, né? Eu sou sozinha. O pai está trabalhando, a minha filha não consegue ficar, ele só me aceita. Você percebe o quanto essa realidade é bem desafiadora? Uma coisa que eu não sei se existe, você vai poder me esclarecer, que seria muito bom se existisse não sei se um programa, mas alguma espécie de trabalho em conjunto do setor privado com o público, para que a gente entrasse no acordo, meio que um jovem aprendiz. Sim, sim. Lembra não, né? Existe esse programa ainda, que eu falo como se eu fosse criança ainda. Ele é um programa onde o jovem ele sai do ensino médio, já entrando na escola técnica, no caso aqui, e já entrando no mercado de trabalho, e onde o governo ele auxilia o empresário a bancar aquele funcionário ali por um certo período, um período mais curto, ou pela manhã ou pela tarde. Já pensou se existisse uma coisa dessa para
pessoas com familiares que são cuidadores de pessoas atípicas. Sim. Não seria muito interessante você ter aquela verba não, né? Não vamos falar, não é só dinheiro, é mais pela oportunidade. Condições, Você ter aquela oportunidade de... Eu vou conseguir empregar aqui uma mãe que tem as suas dificuldades para cuidar dos seus filhos, mas ela tem o seu horário flexível, né? E até flexível. Porque muitas vezes, como você fala, existe a emergências que ela tem que cuidar. E eu não me sinto lesado como empresário, Sim. porque tem um certo toma lá da cá, ali de programas de governo. E isso traria uma... Quantas mães aqui você não disse que queriam estar trabalhando? Porque... as pessoas acham que não, como eu estava falando, as pessoas medem o mundo pela sua regra. E aí pessoas que julgam que pessoas que recebem benefícios do governo não gostariam de estar trabalhando, é porque elas não iriam trabalhar se estivessem recebendo o auxílio do governo. Sim. E quando você vê, eu já vi quando eu trabalhei trabalho com filmagem e tudo. E a gente fazia muito trabalhos para assistência social aqui de Baturité, exclusivamente, alguns anos atrás. A gente via muito desses exemplos de pessoas, de mães, até de pais que queriam estar trabalhando. Sim. Porque foi coberto na sociedade que o trabalho é digno. Sim, né? O trabalho traz dignidade. Isso eu não acho uma coisa ruim. Entendeu? Realmente é interessante você ter, útil, esse né? pensamento. É um pensamento que é produtivo.